Oi, eu sou a Chica, e vai começar mais um resumão das novelas. O capítulo do dia 1º de fevereiro da novela Garota do Momento tem mais um babado daqueles. Tem golpe, traição, reviravoltas e até vilã caindo na própria armadilha. Vem comigo que eu te conto tudo. O capítulo começa com a Flora chegando na pensão e contando a história inventada para enganar a Arlete, dizendo que a Valéria não quer mais saber do país e que a Isabel, que na realidade era a Flora, sempre quis conhecer a avó dela no Brasil. Nisso, a Flora tira da mala a roupinha de bebê que a Maristela tinha dado para ela. Quando a Arlete vê a roupinha, ela se derrete e fala que achava que esse momento nunca fosse chegar. A Flora comenta que veio agora porque o Juliano entrou em contato com a mãe dela para ela ligar, mas que a mãe permitiu que ela passasse alguns dias com a Arlete. Gente, como essa Flora é danada! Realmente uma atriz. Enquanto isso, o Carlito fica refletindo sobre a carta do Érico e decide responder. Ele fica todo animado escrevendo a carta. Na casa do Alfredo, ele conta pra Teresa que ele e a Anita estão apaixonados e que os dois têm fugido desse amor como o diabo foge da cruz. Ele completa dizendo que ama a Teresa também, mas que é um outro tipo de amor. A Teresa diz que entende que os dois se amam muito, mas de um jeito diferente. Ela diz que não vai julgar nem condenar e confessa que o relacionamento dele está morno há muito tempo. Comenta que até poderia viver assim, mas entende que ele merece viver essa paixão e que não vai impedir ele. Mas o Alfredo fica preocupado com o desquite, principalmente por causa dela e da filha. A Teresa comenta que por enquanto, eles vão manter isso em segredo. Nisso, os dois se abraçam. Menina, que bonito de ver essa parceria entre o Alfredo e a Teresa, né? Na pensão, a Flora tá conversando com a Arlete no quarto e começa a falar da suposta vida dela com a mãe na Europa. Elas comentam sobre o Juliano, e a Flora fala que a mãe dela não quer que ele saiba que ela tá na cidade, porque ele pode deixar de pagar a ajuda pro tratamento dela. A Arlete concorda, e as duas se abraçam. Enquanto isso, na casa dos Alencar, a Maristela e o Juliano estão conversando sobre o plano de enganar a Arlete. Depois, mudam de assunto e falam sobre a decisão da Clarice de parar de tomar os remédios. A Maristela diz que já colocou remédio no chá da Clarice uma vez e que vai fazer de novo. Gente, como essa Maristela é ruim! Não acredito que ela vai fazer isso. Bom, depois de tudo que eles já fizeram, isso é o mínimo, né? De volta à pensão, a Carmen e a Beatriz estão conversando sobre a neta da Dona Arlete e se perguntam de onde a Bia saiu. A Beatriz desconfia que o Juliano pode ter sequestrado a Bia ou adotado sigilosamente. Nisso, ela tem um estalo e diz que os documentos da Clarice foram emitidos no Instituto em Petrópolis, e que eles devem ter as digitais dela. A Carmen concorda e diz que isso não pode ser falsificado. Mas a alegria das duas acaba rápido, porque a Beatriz liga e descobre que o Instituto pegou fogo em 1942. A Carmen lembra que esse foi o mesmo ano em que tudo aconteceu. Ela lembra da notícia, porque foi logo depois do assalto no orfanato. Nisso, a Carmen já conclui que teve dedo do Juliano nesse incêndio. Elas ficam inconformadas com o quanto ele e a Maristela pensaram em tudo para apagar qualquer registro do passado da Clarice. Eu tô passada. Menina, eles realmente fizeram de tudo para sumir com o passado da Clarice. Nisso, a Carmen pergunta se no dossiê do Basílio não tem nada que possa ajudar. A Beatriz começa a procurar o número do hotel onde o Basílio tá hospedado. Enquanto isso, na casa dos Alencar, a Maristela e a Clarice estão tomando café. A Clarice tá animada porque vai voltar a dar aulas na Magnifique, mas lamenta não dar mais aulas para as garotas do Gente Fina. Ela conclui que quer ir para Belo Horizonte, conhecer a cidade natal dela. A Maristela tenta convencer ela do contrário. Quando a Maristela toma o chá, ela inventa que tá amargo e pede para Clarice chamar a Coralina para buscar açúcar. Quando a Clarice sai, a Maristela coloca o remédio no chá dela. Mas bem na hora a Coralina chega, pega as duas xícaras para colocar açúcar e acaba trocando as xícaras da Maristela e da Clarice. Coralina, maravilhosa! O tiro saiu pela culatra.
Na pensão, o Basílio chega depois de receber o recado que a Beatriz deixou. Ela pede o dossiê, porque quer mostrar para Clarice. Mas o Basílio diz que não tem nada sobre ela no dossiê. A Carmen conclui que o dossiê tem provas das falcatruas do Juliano e que podem servir para alertar a Clarice sobre aquela família. O Basílio nega e conta que fez um acordo com o Juliano. Ele não entrega o dossiê e, em troca, o Juliano dá para ele um cargo na diretoria da perfumaria carioca. A Beatriz fica em choque ao escutar isso. Ela começa a brigar com ele, porque ele disse que estava com o dossiê só para se proteger e que não ia usar para chantagear o Juliano. Ela chama o Basílio de mau caráter, e a Carmen fala da decepção delas com ele. Nisso, elas começam a tentar convencer o Basílio a entregar o dossiê para Beatriz. Ele fica mexido com as palavras delas e diz que vai entregar. Menina, por um momento achei que ele não ia entregar. Quando o Basílio tá para ir embora, a Carmen entrega para ele o cordão dela com a medalha de Santa Bárbara para proteger ele, porque tá sentindo que ele vai passar por apuros. Enquanto isso, na casa do Alfredo, eles estão tomando café quando a Jacira começa a elogiar a família. O Alfredo começa a chorar, e a Teresa tenta disfarçar para Eugênia e a Jacira não desconfiarem. Nisso, a Jacira fala do topete, e a Eugênia questiona por que o Alfredo contratou ele para trabalhar na TV. O Alfredo conta que estava precisando de um ajudante no Alfusarca de família. A Teresa pergunta para Eugênia se não vale dar uma chance pro topete, mas a Eugênia nega. Ela diz que quer ter um relacionamento igual ao dos pais, onde ela olha e vê uma ligação profunda e eterna. Nisso, o Alfredo volta a chorar. Elas ficam sem entender. Gente, que dó desse Alfredo. Depois, na boate, a Teresa conta para Lígia sobre a separação dela e do Alfredo. A Lígia pergunta se acabou o amor, e a Teresa diz que não, que o amor se transformou e que ela quer que o Alfredo seja feliz. A Lígia pergunta se ela não sente nenhuma pontinha de ciúmes, e a Teresa diz que não. A Lígia fica impressionada com a resiliência dela e pergunta o que ela espera do futuro, mas a Teresa não sabe. Diz que não consegue se encaixar nela mesma. A Lígia consola ela, dizendo que essa dor vai diminuir e que esse vai ser um período de autoconhecimento. Depois, a Teresa pede segredo. Nossa, a Teresa é muito fria, né? E vocês? Também seriam tão frios como ela? Deixem aqui nos comentários, porque eu quero saber de vocês. Enquanto isso, o Alfredo tá contando pro Sérgio sobre o desquite. Logo depois, chega o Topete reclamando que tá apanhando no programa, dizendo que desse jeito ele não chega aos 30, e pergunta se eles estão mancomunados com a Zélia. A cena corta pro Topete separando a briga no programa do Alfredo. Nos bastidores, o Sérgio e o Alfredo estão conversando sobre os participantes e dizem que o Topete vai ter sorte se sair com todos os dentes. O Alfredo comenta que não se importaria de apanhar pela Anitta. Nisso, o Alfredo começa a imaginar que tá no programa dele, apanhando do Nelson pelo amor da Anitta, mas ele nem sente dor. Tudo para conseguir o desquite da Anitta. Ele acorda e ele e o Sérgio correm para ajudar o Topete. A cena muda pro Basílio conhecendo o novo escritório dele na fábrica com a Maristela. A Maristela, toda mole, parecendo bêbada, começa a dar em cima do Basílio. Ele pergunta se ela bebeu e ela nega. Quando vai pro sofá, ela acaba dormindo. O Basílio começa a rir e diz: fica dormindo que o papai tá aqui bem acordado. Gente, eu adorei que ela capotou com o próprio veneno. Bem feito. Quis dopar a Clarice e acabou sendo dopada. Enquanto isso, na Magnifique, o Beto e a Beatriz estão na sala com a Clarice. A Clarice fala que tá ocupada com muito trabalho acumulado depois da confusão que a Beatriz fez no concurso. O Beto diz que a Beatriz não queria prejudicar a Clarice, e a Beatriz completa que quer salvar a Clarice do golpe e ter a mãe de volta. A Clarice responde dizendo para ela parar de perseguir, que tudo tem um limite. O Beto rebate dizendo que quem não respeitou os limites dela foi o Juliano e que a Beatriz pode provar. Assim, a Beatriz entrega para Clarice a conta que o Juliano abriu no nome verdadeiro dela para desviar dinheiro da perfumaria. Mas quando a Clarice olha o nome, diz que não é ela, mas a Beatriz e o Beto afirmam que é. A Beatriz completa que deve ter no banco uma cópia da identidade dela.
A Clarice diz que vai chamar o gerente do banco para confirmar. Quando o gerente chega, olha o extrato e diz que o comprovante é falso. Ele afirma que o banco nunca teve uma conta no nome de Clarice Dourado. A Beatriz chama ele de mentiroso, mas a Clarice interrompe dizendo que cansou das mentiras dela. O Beto retruca dizendo que tá na cara que ele é um aliado e completa que provavelmente ajudou o Juliano a abrir a conta e manter segredo. A Beatriz fala que ele tá estragando a vida delas e chama o gerente de mau caráter. O gerente sai dizendo que não admite insultos e a Clarice manda a Beatriz e o Beto embora. Quando saem, a Clarice começa a chorar. Menina, eu tô cada vez mais chocada com o plano que o Juliano e a Maristela inventaram. A cena muda pro gerente do banco na sala do Juliano contando o que aconteceu, e o Juliano entregando um cheque para ele mudar o nome das contas para manter o segredo. Quando o gerente sai, o Juliano pede para Marlene chamar o Basílio. Quando o Basílio chega, o Juliano quer explicações sobre como a Beatriz teve acesso à conta do banco com o nome da Clarice. O Basílio mente dizendo que mostrou para Beatriz e que provavelmente ela fez uma cópia. O Juliano não acredita muito e faz uma ameaça ao Basílio, dizendo que se mais alguma coisa do dossiê vazar, ele mata o Basílio. Enquanto isso, a Maristela tá acordando confusa e com uma dor de cabeça forte. Ela percebe que tomou o chá da Clarice. Ela começa a chamar a Marlene e chora, dizendo: então é essa dor de cabeça de 1000 cavalos que a Clarice sente todos os dias? E completa dizendo que tá quase com dó da Clarice. O feitiço voltou contra a bruxa. Mas aí a Marlene chega e a Maristela pergunta do Basílio. A Marlene informa que ele tá com o Juliano e avisa que os advogados acabaram de chegar. Ela sai dizendo: vamos ver se a roceira não vai se arrepender de ter armado esse circo. O que será que a Maristela vai aprontar dessa vez? A cena muda para Bia desabafando com a Celeste e a Eugênia sobre a Beatriz, falando que ficou abalada com o escândalo e que a mãe dela sofreu. A Eugênia apoia a Bia, mas a Celeste comenta que as acusações da Beatriz foram muito precisas e que pode ser mentira, mas também pode ser verdade. A Bia fica brava com a Celeste, mas ela continua dizendo que mesmo que a Clarice não seja a mãe biológica da Bia, sempre será a mãe dela, pois a criou com muito amor. A Eugênia abraça a Celeste, pedindo para ela parar de falar, porque só piora tudo. A Bia chama ela de amiga da onça, dizendo que ao invés de defender, coloca uma pulga atrás da orelha e sai do boliche. Quero só ver quando a Bia descobrir a verdade. Mas uma coisa é fato, a Clarice sempre será a mãe dela. Enquanto isso, na pensão, a Beatriz está desolada, sem saber mais o que fazer para provar que é a verdadeira filha da Clarice. Ela diz que quer voltar para Petrópolis e ter a vida dela de volta. No orfanato, a Beatriz está conversando com as crianças quando a Carmen passa quieta e preocupada. A Beatriz percebe e pergunta o que aconteceu. A Carmen entrega para Beatriz uma notificação judicial da Perfumaria Carioca, por quebra de contrato, pedindo 200 mil cruzeiros de multa. Gente, as artimanhas do Juliano e da Maristela não param. Por isso que a Maristela falou aquela frase da Beatriz querer armar o circo. Tô passada. Na casa da Marlene, ela tá questionando o fato de não ter recebido a carta do Érico, porque sempre chega no final do mês. O Carlito chega perguntando se ela estava procurando isso e mostra a carta na mão. Ele questiona, dizendo que é ela que não quer que ele conheça o pai, e revela que já mandou uma carta avisando que o pai dele pode vir. A Marlene fica em choque. A cena muda pro Érico se apresentando num palco como Verônica Queen. Logo depois, já no camarim, ele vê a carta do Carlito, lê e termina dizendo: meu filho quer me conhecer. A cena congela. Menina, eu tô chocada com tudo que rolou. A Maristela provando do próprio veneno, a Beatriz tentando abrir os olhos da Clarice e o Juliano cada vez mais enrolado nas próprias mentiras. E vocês, o que acharam desse capítulo? Contem aqui nos comentários. Ah, e não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum babado. Um beijão da Chica e até o próximo vídeo.